e pecadores para, grava essa palavra, ouvir. Verso 2: e os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, jubilando. E chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou com a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E você diz amém? Queridos, o texto que lemos, Lucas 15, ele traz um registro de 3 parábolas. Alguns dizem 3, outros dizem que é uma com 3 finalidades, que é a da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo. Dentro desse cenário, todas elas traz a ideia ou a lição de buscar o que se perde, ou aquele que se perdeu voltar para o lugar de onde saiu. Eu quero frisar as 2 primeiras menções deste texto, que fala sobre o homem que tinha 100 ovelhas e fala sobre a mulher que tinha 10 dracmas. Eu gosto muito de analisar as ações de Jesus junto toda a sua responsabilidade de chamada ministerial. Cristo, ele era cronológico, Cristo era organizado, e Cristo, dentro do planejado, ele cumpriu todas as etapas das construções da sua obra missionária. Ele não conseguiu talvez desistir, porque toda vez que um sentimento batia ao seu coração, ele sabia que o propósito não era pequeno e era muito maior do que a sua própria vontade. Como assim, pastor? Quando ele estava no Getsemane fazendo a oração do sangue, ou que sangrou, ele fez a seguinte expressão: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas, todavia, seja feita a sua vontade. A minha é parar, mas por conta da sua vontade eu vou até o final. A minha é desistir, mas não é a minha que prevalece. O que prevalece é quem me enviou para executar a vontade soberana dele. Então Deus nunca, através do seu filho, ele tinha um planejamento. Diga para alguém que está do seu lado: Deus gosta de coisa organizada. Fala de novo: Deus gosta de coisa planejada. Agora você pergunta de novo: como é que está a sua vida? Organizada ou bagunçada? Dentro deste ambiente, Jesus vai para cumprir tudo aquilo que foi programado. E antes de subir à eternidade, passar pelo Calvário, passar pelo Gólgota, ele trabalhou a mente de 12 homens, ele trabalhou a mente de 12 discípulos.
ele convocou uma multidão de 12 pessoas para tratar com cada um deles no seu ambiente de vida. Ele trouxe 12 homens para ensinar durante 3 anos e meio, aquilo que era o reino dos céus, aquilo que era o reino de Deus e aquilo que era a sua palavra. Ele convoca 12 homens, ele faz uma oração de noite ou a noite inteira e faz a convocação de 12 discípulos, 12 homens. E mesmo Jesus orando, olhe para mim, mesmo Jesus orando, ele ainda escolheu um Judas e um Tomé. Se Jesus, que era Jesus, não fez não criou nenhuma dificuldade para não ter quem não prestava, quem somos nós para não aceitar às vezes as dificuldades da nossa vida? Jesus, que era Jesus, não excluiu Judas, ele foi até o final. E Judas, se não tivesse tirado a sua vida, ele teria a salvação, porque o sangue do Cordeiro também alcançava aquele que traiu Jesus. 12 homens para ensino de 3 anos e meio. E dentro deste cenário aqui temos esta passagem com o ensino da palavra de Deus, usando as 3 expressões, ou uma parábola, usando 3 lições. A primeira, o verso de número 1, eu gosto muito deste versículo, eu vou aqui abrir um parênteses para dar uma explicação. E chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. Chegavam-se a ele todos os publicanos. Publicanos eram os agentes da Receita Federal de Roma, eram os cobradores de impostos. E os pecadores era a classe excluída da sociedade romana, era a classe que a sociedade não gostava, porque era aquele povo que não permanecia dentro do templo, sempre estava em um pé cá, outro lá. Isso é explicável. Por quê, pastor? Porque no tempo em que Jesus começa a obra missionária, ele está vindo com um novo tempo, de uma nova mensagem, de uma nova palavra. Os pecadores, os publicanos já não acreditavam mais naqueles escribas e fariseus ou sacerdotes da época. Por quê? Porque os fariseus era a lei religiosa de uma época em que exigia-se muita coisa, mas a vida não dizia com aquilo que se pregava. E os escribas eram os escritores, aqueles que transliteravam todas as escritas. Não era qualquer um, à época era muito difícil de ter alguém que sabia escrever ou redigir alguns textos, algumas falas dos sábios, dos reis, dos sacerdotes. Então era uma classe exclusiva e também orgulhosa. Era uma classe que conhecia a legislação religiosa, a lei, a Torá. Esses 2 ambientes, essas 2 classes, fariseus e escribas, o texto no verso de número 2 diz que eles murmuravam. Eles o quê? Eles o quê? Verso de número 1, olha só, a classe pecadora, a classe rejeitada, vinha para o quê? Vinha para o quê? Vamos, gente? Diga para alguém, onde Jesus está, sempre tem 2 grupos, aquele que vem para ouvir e aquele que vem para murmurar. Vou de novo, onde Jesus está, sempre tem 2 grupos, aquele que vem para ouvir e aquele que vem para murmurar. E pergunta para o seu amigo, eu espero que você veio ouvir aqui nesta noite, porque eu quero dar lugar para o que o céu tem para nós aqui nesta noite, neste lugar. Então não seja aqueles que veio aqui para murmurar, mas seja aqueles que veio para ouvir. O que é o ouvir, pastor? Aqueles que vieram ouvir é aqueles que estavam cansados de uma religião que não havia transformação desde aquele que estava em cima. Então eles não acreditavam mais na palavra, e quando eles deixavam tudo o que estavam fazendo, eles queriam ouvir o mestre Jesus. Por quê? Porque eles, quando ouviam Jesus, eles diziam assim: este fala e vive o que prega, esse prega e vive o que fala, este profetiza e a vida
é adequada, está enquadrada dentro daquilo que ele está falando. Este não vive de fachada, ele não é fake news, ele não é genérico, ele é verdadeiro. Ele prega e anda com os pecadores, ele prega e anda com os simples, ele prega e anda com os doentes, ele prega e anda com aqueles que estão excluídos da sociedade. Eu vou de novo: aquele que veio ouvir, ele não veio apenas ouvir uma palavra e sair do outro lado, não. Eles queriam ouvir algo para aprender e mudar a tua história, e mudar a tua vida. Eles vieram para ouvir a palavra transformadora, porque eles sabiam que eles viviam em um tempo de muita dificuldade, e a sua vida era uma vida desgraçada, desregrada e perdida. Porém eles precisavam ouvir aquele que transformava, eles precisavam ouvir uma palavra transformadora, eles precisavam ouvir alguém que tinha exemplo de vida, e não só vivia nos altares, e não só vivia nos microfones, não. Eles queriam ouvir alguém que vinha em cima, mas andava embaixo, aquele que pregava aqui, mas abraçava embaixo. Então eles vinham ouvir aquele que trazia uma palavra de transformação. Eu vou dizer mais uma vez: eu quero entender que vocês vieram aqui não para murmurar, mas simplesmente para ouvir a palavra de Deus. Vou de novo: ouvir não é simplesmente escutar, ouvir é ouvir pelo ouvido, guardar no coração e transformar em atitude. Eu vou de novo para você entender: ouvir é eu preciso ouvir uma orientação, guardar no coração e transformar as minhas atitudes. Mais uma vez, eu preciso ouvir, mas o coração precisa ser cheio e o meu comportamento precisa mudar. Mais uma vez, eu preciso ir na igreja para ouvir orientação e não viver a mesma coisa. Eu ouço, guardo no coração e mudo a minha fala, mudo o meu dialeto, mudo o meu comportamento, mudo os meus relacionamentos, eu mudo as minhas mesas. Isso é ouvir. Eu ouvi para mudar, eu ouvi para ser transformado, eu ouvi para ser uma referência para a minha casa. Chacoalhe alguém aqui nesta noite e diga: é tempo de transformação. Então ouça a palavra de Deus na tua vida aqui nesta noite. Não adianta vir aqui ouvir mensagens e não transformar comportamentos. É tempo perdido. Mas eu quero crer que você veio aqui hoje para ouvir mais uma vez, porque eu creio que tem muitas pessoas que estão com as suas vidas sendo transformadas dia. Ontem eu era uma coisa, hoje eu sou melhor do que ontem. Esta semana eu já sei o que eu vou fazer, porque a semana passada eu aprendi o que eu não devo fazer. Então ouvir eu ouço, guardo no coração e mudo o meu comportamento. Aí Jesus entra com a parábola das 100 ovelhas. O texto de número 3, versículo de número 3. Olha só, ele propôs esta parábola dizendo, verso 4: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, perdendo quantas? Não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha. Olha só, o texto não diz que é pastor, mas diz que é um homem. Mas entendemos pela relação de responsabilidade que é um pastoreio. Ele está cuidando de 100 ovelhas, de 100 animais. Dentro do contexto cultural da época, 100 animais, 100 ovelhas, não era qualquer família que tinha condições de ter 100 ovelhas em sua fazenda, ou em sua terra, ou em seu território. As famílias mais simples tinham de 10 a 15 ovelhas, e eles mesmos cuidavam. A partir de 30 ovelhas, que essas ovelhas pesavam mais ou menos 30 quilos de seu peso, na sua forma mais física, mais fofinha,
ela tinha mais ou menos 30 quilos de peso. Esse ambiente de 30 ovelhas para cima já tinha necessidade de contratar pastores que eram responsáveis por conduzir as ovelhas para buscar os melhores ambientes de pastagem, para buscar os melhores ambientes de águas frescas. A partir deste período ou dessa quantidade, era de um pastor líder, 3 ou 4 ou 5 pastores auxiliares, aqueles que ajudavam na condução das ovelhas para os ambientes de alimentação saudável. Então 100 ovelhas precisava de no mínimo 3 ou 4 pessoas, um pastor responsável e 3 auxiliares. E nessa movimentação, Cristo trazendo esta parábola, ele traz a seguinte expressão: ele perde uma. Ele perde quantas? De 100 uma só não faz falta, de 100 uma só é insignificante, de 100 uma só, o que importa ter uma só perdida se tem 99? O problema aqui, Enéas, é que as 100 ovelhas não era dele. Ele foi contratado para cuidar de 100 ovelhas, ele não foi contratado para cuidar de 99. Ele foi contratado, foi convocado, registrado para cuidar de um rebanho de 100 ovelhas. Então ele tinha a responsabilidade de cuidar de 100 ovelhas, custe o que custar. Ele tinha que apresentar ao dono da fazenda que contratou ele para cuidar da ovelha, as 100 ovelhas. Não poderia faltar nenhuma, porque haveria uma sanção, quebra de contrato, e ele seria responsabilizado por aquela ovelha que se perdeu. Então quando ele para em um determinado lugar, ele vai fazer a contagem, porque eles faziam uma vez ao dia a contagem das ovelhas. Por quê, pastor? Porque na movimentação do pastoreio, as ovelhas também se perdiam, sim, por causa da movimentação. Uma ovelha às vezes desatenta à voz do pastor, uma ovelha às vezes desatenta ao movimento do pastor. Ela estava comendo aqui, comendo ali, e não via a movimentação, e as ovelhas caminhavam e ela ficava para trás. Esta ovelha não foi deixada para trás por causa de relaxamento, não, foi ali uma falta de atenção, e ela se perde no meio do caminho. E quando o pastor conta as ovelhas e percebe que uma está ausente, ele deixa todas as outras com os seus auxiliares. Como assim, pastor? O texto não diz que tinha auxiliar, mas na indireta ele dá uma explicação. Por quê? Porque quando o pastor acha a ovelha perdida, ele não vai para o deserto, ele vai para casa. Isso nos dá a entender que os seus auxiliares conduziam as 99 até a sua casa. Olhe para mim que você vai levar um puxão de orelha. Quem aqui faz parte da liderança da igreja, levanta a sua mão. Quem faz parte da liderança da igreja, levanta a sua mão. Quem faz parte de algum cargo aqui na igreja, cuida do estacionamento, cuida da porta, limpa banheiro, levante a sua mão assim. Tenho um recado para você. Eu não sou pastor sozinho, eu tenho um monte de auxiliares. Eu vou perguntar para vocês: quem é que vocês cuidou esta semana? Quem é que vocês mandaram uma mensagem esta semana? Enquanto nós cuidamos de uma ovelha que se perde, existe auxiliares de pastor que também cuida das demais que ficaram no deserto. Eu vou de novo para você ficar com raiva de mim. Eu vou perguntar: você também faz parte do ministério da igreja. O pastor não pastoreia sozinho, o pastor pastoreia com auxiliares. Os auxiliares também faz muito da liderança pastoral. Eu vou perguntar de novo e não responde para mim: para quem você ligou hoje para perguntar se ele estava bem? Para quem você ligou hoje para perguntar se ela estava bem? Se você não ligou, faça-me o favor, depois do culto, ligue para alguém que não estava aqui na ceia hoje, porque isso é responsabilidade de liderança da igreja, do ministério da igreja, daqueles que fazem parte de um grupo seleto escolhido pelo dono do rebanho para cuidar do rebanho do Senhor. Oh glória! Ele deixa as 99, Fábio, e vai buscar que si, Isso aqui é extraordinário. Isso aqui faz eu pensar. Ele tinha 100, ele não tinha 99. Ele tinha 100, ele não tinha 99. Ele tinha 100,
Ele não tinha 99. Diga para alguém, 99 não é 100. Se está faltando alguém, você precisa buscar. Eu vou de novo para você entender, 99 não é 100. Você sentiu a falta de alguém, então tem que buscar. Isso aqui me constrange, irmã Tânia, porque o senso do compromisso me dá a consciência pesada com relação a alguma coisa que eu perco. Então eu não fico em inquietude, eu não me acalmo, eu não fico em silêncio, sabendo que eu tinha uma completude de 100 e uma se perdeu. E se perdeu uma, eu preciso me mobilizar para buscar o que se perdeu. Deus nos deu algo completo. Ele não nos deu nada faltando. Ele não nos deu nada faltando. Ele nos deu tudo completo. Ele nos deu uma equipe. Ele nos deu um departamento. Ele nos deu uma família. Ele nos deu filhos. Ele nos deu uma igreja. E quando Ele deu completo. Oh, Jesus. Quando Ele percebe que está faltando uma, Ele diz assim: ei, vocês cuidam da 99 e eu vou buscar, eu vou atrás e não me apresento aqui enquanto ela não estiver comigo. Eu vou de novo para você entender isso aqui. Deus chamou muita gente que está aqui dentro para uma responsabilidade, e não é só participação, é envolvimento. Ser crente não é participar, ser crente é envolver-se. Porque a partir do momento que eu entrei nesta casa, eu entrei para servir reino, eu me sinto uma ovelha que gera ovelhas. Mas tem gente que vem para a igreja como se fosse doutores, escribas. Eu conheço tudo, não preciso de mais nada. Eu sei tudo, não preciso de ouvir ninguém. Eu sei tudo, não preciso participar de mais nada. Escriba e fariseu, esses são a classe que Deus está rejeitando. Eles precisam de pecadores e publicanos que querem ouvir para mudar, que querem ouvir para mudar, que querem ouvir para mudar. Que adianta saber muito, mas não se aplica nada. Que adianta ser formado e não se envolve no ambiente que o céu te chamou. O problema são os intelectuais. Os intelectuais sentam, dobra a perna e coloca a mão no queixo e fica analisando. Isso não serve para nada. Desculpa aí, Cleide, você dobrou a perna. Não serve. Deus gosta de sentar com quem quer ouvi-lo e mudar seu comportamento. Quando ele percebe a ausência, não sei porque eu voltei, Deus mandou, eu voltei. Quando ele percebe a ausência, tendo sem ovelha, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a, até eu não paro, enquanto eu não achá-lo. Eu vou de novo, eu não paro, enquanto eu não achá-lo. Eu saí com um propósito, não volto sem o resultado. Eu vou de novo. Eu saí com um propósito, não volto sem o resultado. Irmãos, presta atenção em mim, senão eu vou chamar nome de gente que está olhando para os lados. Quando eu saio com um propósito, eu volto com resultado. Crente é assim. Se eu tenho uma responsabilidade, eu não perco nenhuma. A cultura da época estabelece que o pastor, quando está cuidando de um rebanho que não é dele, ele tem a responsabilidade de preservar a totalidade. E dentro dessa cultura, se um acidente acontecer, se um acidente acontecer, ele tem por obrigação de trazer o corpo da ovelha, nem que seja os pedaços. Por quê, pastor? Para provar para o dono das ovelhas que ele não comercializou a ovelha, que ele não negociou a ovelha,
que ele não negociou uma vida. Se ele perder, ele tem que apresentar, nem que seja partes do corpo, porque ele saiu com 100, e ele tem que voltar com 100. Mas se alguém está doente, ele tem que voltar com doente. Mas se alguém perdeu uma perna, tem que voltar com faltando uma perna. Por quê? Porque o dono das ovelhas, eles pode, oh glória, restaurar a estrutura plena do rebanho que é dele. Eu vou de novo para você levantar em mão da glória. Aquele que é o dono da igreja, ele tem poder de restaurar. Eu apresento a ele e ele traz a cura de novo para o ambiente da alma. Mas eu não posso perder a alma. Eu não posso perder uma vida. Eu não posso excluir ninguém. Se quiser andar, vem comigo. Se quiser participar, participa. Mas não vale nada. Quem vai definir se não vale ou vale não sou eu. É o dono do rebanho. É ele quem cuida, quem zela, quem guarda. É quem transforma esse lugar. Chacoalhe alguém. A nossa obrigação é apenas cuidar. A nossa obrigação é cuidar. A nossa obrigação é cuidar. Restaurar é do Espírito Santo. Restaurar é da eternidade. Restaurar é do céu. Olha só. Vai após a perdida até que venha a... Ele não está preocupado com as 99. Porque o texto diz assim: elas não precisam de arrependimento. Por que elas não precisam de arrependimento? Porque elas têm maturidade de entender que em alguns momentos o pastor vai ter que deixá-las, mas pela estrutura que elas têm, não tem ninguém que tirar elas do lugar. Eu vou de novo. A ovelha que tem maturidade, quando vem para o ambiente do pastorio e há uma necessidade de deslocamento, ela sabe que a ausência do pastor não significa que ele não volte mais. Ele sabe que vai dar conta, e as ovelhas têm maturidade para suportar a pressão do deserto. Ponto. Ele vai até a ovelha e acha, verso de número 5. Olha isso aqui. E achando-a, põe sobre os seus. Quando ele acha, tem duas ações de sentimento e uma ação de movimento. Achando-a, aliás, uma ação de sentimento, ele se alegra. Encontrando-a, ele se... Vou de novo, ele encontrando, ele se... Aqui é algo que prende a minha atenção. E isso é ambiente de liderança, de pastoreio, de buscar resultado. Ele perdeu, ou se perdeu, ele achou a ovelha, e ele não aponta nada da ovelha. Ele simplesmente rejubila. Ele não vem, por que você não está aqui? Por que você faltou? Por que você não vale nada? Ele não aponta sua lerda, sua atrasada, não. Quando ele acha, ele se... Então quando o pastor acha a ovelha, ele está dizendo assim: eu estou com ela nos meus braços, vou levar para o dono do rebanho. Não terei nenhuma sanção, pelo contrário, terei gratificação e recompensa, porque eu vou apresentar as 100 que eu ganhei, as 100 que me deram de responsabilidade. E aí alguma ação acontece. Achando-a, põe sobre os seus ombros, está no plural. Isso aqui é algo extraordinário. Olha só, ele pega as ovelhas pelas duas patas com a mão esquerda, ele pega a ovelha com as duas patas pela mão direita e joga sobre os seus, as duas mãos segurando as duas patas. Aliás, cada mão segurando duas patas, da traseira e da frente, e o seu estômago sobre a sua. O que o pastor está dizendo para a ovelha? Primeiro, por que ele coloca nos ombros? Porque o movimento do retorno não é o mesmo passo da ovelha.
Para retornar eu preciso ter agilidade para a volta. Como a ovelha não tem agilidade, ele fala assim: não se preocupa, a sua agilidade será as minhas pernas conduzindo você de volta para o rebanho. Eu vou de novo que você não entendeu. Quando eu acho alguém, ele não tem condições de caminhar para trazer para o ambiente da casa e para ela voltar com saúde e segurança, eu preciso pegá-la nas mãos para usar a minha força para reconduzir para o ambiente da casa. Então não adianta quando você pega uma ovelha que ela está perdida, fala assim: vem comigo, e você sai andando, não dá. Então isso aqui é cultural. A ovelha já está em casa, as 99 já está em casa. Para a gente chegar em tempo, eu preciso usar a minha força. A minha força. Fale para alguém: se você precisar eu te carrego. Mas que a gente vai chegar no horário, vai. Mas que a gente vai chegar para a resposta, vai. Mas que a gente vai chegar no céu, a gente vai. Mas para a gente vai ver o pastor, nós vamos. Mas que a gente vai ver Jesus, nós vamos ver. Mas que a gente vai receber o milagre, nós vamos. Eu te carrego, não fica para trás. Quando eu estou no evangelho, ninguém fica no meio do caminho comigo. Eu venho no ombro e carrego ela até o lugar que precisa. Olha isso aqui. Ele pega pelas pernas e coloca sobre os seus. O estômago fica na cabeça, Gediel. E as 4 patas seguradas em 2 mãos, ou seguradas em uma mão, 2 na mão esquerda, outras 2. Olha isso aqui, Tedesco. O que é isso aqui? O pastor dizendo assim: ó, a partir de agora, os teus passos estão nas minhas mãos. Eu vou de novo, que eu acho que você não entendeu. Quando ela pega a ovelha e segura as 2 mãos, ou as patas traseiras e dianteira, com as suas mãos, está dizendo assim: a partir de hoje, quem conduz a caminhada sou eu. Vou de novo, que você não entendeu. Se for para a direita, é para a direita que tu vai. São as minhas mãos quem vai conduzir a sua caminhada. Você não vai se perder mais. Você não vai ficar para trás. Porque a minha mão é quem conduz a tua passada. A minha mão é quem conduz a tua caminhada. A minha mão é quem conduz o direcionamento da tua história. Eu é quem te levo para o ambiente que eu quero. Quando está aqui, Leandro, ele está dizendo aqui, é o que Deus me deu hoje, quando eu pensava nesse texto. Está dizendo assim: ei, o teu alimento vai sair da minha orientação. Eu vou de novo, que eu acho que alguém não entendeu. Eu conduzo os teus passos, e o alimento vai sair da minha orientação. Não vai te faltar caminho, não vai te faltar comida. Não vai te faltar caminho, não vai te faltar comida. Não vai te faltar caminho, não vai faltar comida. Não vai faltar caminho, não vai faltar alimento. Você está comigo, você está comigo. Eu te carrego de volta para casa. Não falta direção, não falta orientação e não falta alimentação. É Deus nos conduzindo para este lugar. Quando ele chega em casa, ele tem um segundo cenário. Quando ele chega em casa, ele tem a segunda alegria. Eu vou passar bem rápido, que o tempo já foi. Quando ele chega em casa com a ovelha perdida, ele chama todo mundo para fazer uma. Quando ele chega em casa com a ovelha perdida, ele chama todo mundo para fazer uma festa. E aí ele diz assim: alegrai-vos comigo. Me alegro segunda vez. Porque a ovelha chegou em casa. Porque a ovelha chegou onde, irmãos? Isso aqui é algo que a gente precisa pensar. Isso aqui de vez em quando nós temos aqui algumas conversões na igreja, é a ovelha voltando e chegando em casa. Há uma necessidade de reações para isso. Só que tem gente que quando vê uma ovelha entrar, não tem nenhum tipo de reação, dizendo: será que vai ficar? Então ele tem a segunda alegria, o segundo sentimento, dizendo: ela voltou para casa, ela chegou em casa,
e ela está segura em casa. E aqui eu vou finalizar para a gente partir para o próximo ambiente do ensino, dizendo assim, ó, eu tenho 100, estou apresentando 100, me deram 100 e eu não perdi nenhum no caminho, trouxe todos que estavam sob minha responsabilidade. Eu não perdi ninguém. O próprio Cristo diz: Pai, guardei todos os que me deste, ou os que me deste, apenas o filho da perdição que não quis a salvação. Isso é pastoreio, isso é cuidado, isso é liderar, isso é zelar pelo ambiente que o Senhor nos entregou. Amém, gente? Verso de número 7. Verso de número 8. E qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até? Dentro desse cenário está aquela que se perdeu no caminho. E aqui está a segunda lição, que é perdido dentro de casa. A dracma tem vários significados de muitos pensamentos, ou muitos pensadores têm uma simbologia para isso, uma explicação para isso. Alguns dizem que foram o salário que ela ganhou. Outros, ela trabalhou e trouxe um resultado financeiro para sua casa. E alguns dizem que ela ganhou uma dracma, uma diadema, uma tiara com 10 dracmas, simbolizando um relacionamento assumido, um casamento. Eu gosto mais desse. Eu acho mais claro e de maior importância para nós. Ela ganhou 10, uma tiara dizendo assim: eu tenho um compromisso. E onde ela ia, ela tinha que carregar aquela diadema sobre a sua cabeça, dizendo: eu tenho um dono, alguém fez uma aliança comigo, alguém tem sobre mim uma autoridade. Então o número 10 na Bíblia significa plenitude, completo, nada falta. Então tudo que Deus nos dá é completo, não falta nada, ou não tem falta de nada. Eu vou de novo. Tudo que Deus nos dá é completo, Ele é pleno e não nos falta nada. Então Deus alguém entregou a esta mulher uma diadema com 10 dracmas, simbolizando: a partir de hoje eu sou o seu amado e você é a minha amada. A partir de hoje nós temos um relacionamento, uma aliança. Então neste ambiente de relacionamento, ela precisava zelar dessa diadema, dessa dracma, dessa tiara, e colocar sobre a sua cabeça, porque as 10 significa a plenitude relacional. Não me falta nada, eu tenho uma casa, tenho um relacionamento, eu estou completa. Mas o texto diz que ela perdeu uma. Quantas ela perdeu? E quando ela perde, ela toma um comportamento, ela muda o comportamento. Ela toma uma atitude de restaurar o que se perde. Ela toma uma atitude de reaver aquilo que ela tinha perdido. Isso aqui me faz refletir sobre responsabilidades. Ela tinha 10, perdeu uma, ficou 9. Uma só. Mas dentro da consciência e responsabilidade que ela tinha, sim, eu ganhei completo. Eu não ganhei 9, eu ganhei 10. Eu tenho a plenitude de um relacionamento. Enquanto ele não chega, eu preciso me mobilizar para o resultado de novo, para que eu tenha a 10ª dracma. Eu não posso permanecer com o resultado negativo, faltando aquilo que ele me deu por completo. Quero fazer você pensar. Deus não entrega nada faltando para ninguém, amém? Deus não traz nada pela metade para alguém, entende isso? Amém? Quando ela recebe essa diadema, ela entende que há uma responsabilidade de zelo. Ela entende que há uma responsabilidade de cuidado. Ela entende que há uma responsabilidade de guardar. E onde ela estiver, ela precisa entender que eu tenho que apresentar a plenitude daquilo que eu ganhei. No ausentar-se de uma dracma, eu entendo quando eu olho alguém dizendo assim: essa daí não guarda o relacionamento de forma responsável, perdeu uma. Ou seja, ela já não está levando mais em consideração o relacionamento que ela tem.
ela está levando de qualquer maneira o ambiente ao qual ela entrou para esta intimidade. Ela já não faz mais conta de ter uma aliança completa. Ela já não faz mais conta de ter um relacionamento completo. Faltando 9, o que tem? Uma só, não tem importância nenhuma. O problema é que ela se posiciona. Por quê? Porque se uma foi, a segunda também pode ir a qualquer momento. E ela se posiciona dizendo: ei, uma eu perdi, a segunda não. O que ela faz? Ela para tudo o que está fazendo e projeta a recuperação da dracma que se perdeu. Ela traz o planejamento da restauração da dracma que se perdeu. Pregar faltando uma, você prega, mas não é a mesma coisa. Cantar faltando uma, você canta, mas não é a mesma coisa. Profetizar faltando uma, você profetiza, mas não é a mesma coisa. Andar por aí ministrando, você até anda, mas faltando uma não é a mesma coisa. Olhe para mim, para você dar glória. Deus não deu ministério pela metade, Deus me deu ministério completo. Deus não deu uma casa pela metade, Deus deu uma casa completa. Deus não deu meio casamento, Deus deu um casamento completo. Deus não deu meio batismo com o Espírito Santo, Deus deu batismo com o Espírito Santo completo. Deus não deu meia língua estranha, Deus deu a língua estranha completa. Deus não deu meia chamada, Deus deu a chamada completa. Deus não deu meia habilidade, Deus deu a habilidade completa. Deus não deu meia profecia, Ele deu a profecia completa. Deus não deu meia mensagem, Deus deu a mensagem completa. Deus não deu meio departamento, Deus deu o departamento completo. Deus não deu meio violão, Ele deu o violão completo. Deus não deu meio teclado, Ele deu um teclado completo. Eu vou ficar aqui até você levantar a mão e dar glória. Deus não deu meia porta, Ele deu a porta completa. Deus não deu meio estacionamento, Ele deu estacionamento completo. Deus não deu meio banheiro, Deus deu banheiro completo. Deus não deu meio a recepção, Ele deu a recepção completa. Deus não deu meio dom espiritual, Ele deu o dom espiritual completo. Deus não deu meia chamada, Ele deu a chamada completa. E se Ele deu completa, eu vou ter que apresentar completo. Ele não te deu meio cântico, Ele te deu o cântico completo. Ele não te deu meio filho, Ele te deu o filho completo. Ele não te deu meia filha, Ele te deu a filha completa. Ele não te deu meio altar, Ele te deu o altar completo. Ele não te deu meio cordeiro, Ele deu o cordeiro completo. Ele não deu meia cruz, Ele deu a cruz completa. Ele não deu meio sangue, Ele deu o sangue completo. Ele não deu meia salvação, Ele deu a salvação completa. Ele não deu meia graça, Ele deu a graça completa. Eu e você vai ter que apresentar o completo que Ele deu. Onde está aquilo que Ele te deu? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Amorrece caiaçu. Ei, amaia joiaceia ras. Ei, beque andubi que a ceia. Ele não te deu meio presbitério, Ele te deu o presbitério completo. Ele não te deu meio evangelista, Ele te deu evangelista completo. Ele não te deu meia liderança, Ele te deu a liderança completa. Ele não te deu meia empresa, Ele te deu a empresa completa. Ele não te deu meia alegria, Ele te deu a alegria completa. Ele não te deu meia habilidade, Ele te deu a habilidade completa.
e por causa de dar completa, quando ele chegar, ele vai querer tudo que ele te deu. Ele vai querer tudo que ele te deu. Ele vai querer tudo que ele te deu. Eu te chamo a responsabilidade. Onde está o dom, o talento, a chamada que o céu entregou nas tuas mãos? Onde estão as ovelhas que Deus entregou nas tuas mãos? Onde está o departamento que Deus entregou nas tuas mãos? Onde está o casamento que Deus entregou nas tuas mãos? Onde estão os teus filhos que Deus entregou na tua mão? Onde está o teu marido que Deus entregou nas tuas mãos? Onde estão a chamada que Deus entregou nas tuas mãos? Ela não aceita 9, ela aceita 10. Ela não aceita não dar glória no culto, ela aceita dar glória no culto. Ela não aceita não cantar no departamento por picuinha. Ela aceita cantar no departamento porque não é para a mulher, não é para a terra, é para o céu. Ela não aceita ficar no último banco sem fazer nada por causa de uma fala. Ela se envolve com a fala e tudo porque não é pela terra, é pelo céu. Não é pelo homem, é pela chamada. Não é pela vontade do de baixo, é pela vontade de cima. Eu não me atenho a não me envolver. Eu me envolvo porque quem me chamou, ele me deu 10, ele me deu completo. Porque tem muita gente que está aqui e está brincando de servir. Só que brincar de servir vai ter um resultado para você, para mim, para nós. Nós temos responsabilidade com aquilo que Deus nos entregou. E Ele vai cobrar exatamente aquilo que Ele te entregou. E ainda com multiplicação. Porque tem gente que faz de qualquer jeito. Mas eu quero entender que se na sua casa você faz de qualquer jeito. E ela faz uma programação de restauração. Se perder uma já é suficiente para acender o alerta. Porque tem gente que era para estar cantando e não está cantando. Tem gente que para estar se envolvendo no departamento não está se envolvendo no departamento. Tem gente que era já para estar com o marido aqui dentro, mas não está com o marido aqui dentro, porque a língua é muito grande. Não sabe se comportar como crente aqui dentro e não sabe se comportar como crente no meio da casa. A língua fala mais do que a boca, fala mais do que o estômago, é muito grande e venenoso ainda. Por isso que o marido não volta, a esposa não volta, os filhos não estão na igreja, porque não tem comportamento de uma dona de casa. Se perder uma, e aqui eu acho graça com essa mulher, ela não justifica o problema que está causando na vida dela em ninguém. O sistema, a igreja, o Marcelo, os porteiros. Ela não dá vazão para o inimigo. Ela perdeu algo e ela está num ambiente de recuperação de algo que ela perdeu. E ela não está justificando a sua perca em ninguém. A minha vida, a minha família, os meus amigos, a igreja, o departamento, a irmã Rosângela, o irmão Bruno, o irmão Vinícius. Não, a perca é minha. A responsabilidade é minha. Vamos buscar? Vamos restaurar? É uma só, mas é uma que falta. Ministérios com uma faltando não traz resultado do que seria a plenitude daquilo que eu tinha. Quando ela para, eu perdi e sei aonde está. Eu perdi e sei onde eu perdi. Eu perdi e sei onde ela está. Dentro de casa. A maior perca que nós temos não é fora, é dentro. Os maiores problemas a serem resolvidos é dentro de casa. Se nós pararmos de levar para fora e sentarmos à mesa com a esposa, com o esposo e resolvermos os problemas, muita vida seria restaurada por conta disso. Mas aí a gente justifica fora e esquece de arrumar dentro. A primeira coisa que ela fala: parei tudo. Diga para alguém: de vez em quando tem que parar.
Pimenta pararam quase arrancando a perna dele. De vez em quando tem que ir parar. De vez em quando tem que ir parar. Ela para. Não atendo a agenda enquanto não achar a 10ª. Não canto enquanto não achar a 10ª. Não vou ser convidado enquanto não achar a 10ª. Não saio de casa enquanto não achar a 10ª. Não respondo mensagem enquanto não achar a 10ª. Não olho no Instagram enquanto não achar a 10ª. Não saio para lugar nenhum enquanto não achar a 10ª. Porque se eu sair, eu saio com falta. E quando me olhar com falta, vão dizer que eu sou relaxado. Então se eu não achar, eu não saio. Se eu não achar, eu não me envolvo. Enquanto eu não achar, eu não dou um passo. Então eu preciso achar o que eu perdi. A 10ª está dentro de casa. Ninguém tem culpa. A culpa é minha. Porque a casa é... casa é... Vou correr, 1 minuto. Quando ela decide arrumar o lugar, quando ela decide recuperar, a primeira coisa que ela faz é acender. A gente precisa parar, Marcos, de vez em quando, e acender a lâmpada do lugar. Porque não se faz nada no escuro. Não se faz nada debaixo de panos. Não se faz nada escondido. Deus não gosta nada escuro. Tudo para Deus é claro. E o fato de acender a lamparina, irmã Fran, não significa que vai achar. Porque quando eu acendo a lamparina, eu vou ter a visão geográfica do lugar. E eu vou ver quanto a minha casa está suja. Na falta da 10ª, a casa é abandonada. Na falta da 10ª, a casa vira entulho. A 10ª é a sua família. Tem muita gente dormindo longe do esposo. E o diabo senta do lado. E você está achando que você está certo. A 10ª é a casa perdida. Por isso que nada volta ao lugar. Por isso que nada prospera. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que não tem paz nessa casa. Por isso o semblante é pesado, é caído. A 10ª está perdida dentro de casa. Porém, só o fato de acender não significa que vai achar. Quando eu acendo, eu vejo a geografia do lugar e vejo a condição do lugar. Quando eu acendo, eu vejo a geografia do lugar e vejo a condição do lugar. Eu gosto de pensar nessa questão de acender, porque acender traz a potencialidade do ambiente. Quando eu acendo o ambiente, eu sei o tamanho e sei o ambiente que ele pode nos proporcionar de resultados. Então, acender a luz, eu estou dizendo para minha casa, aqui dentro tem tudo o que eu preciso para voltar ao ambiente do resultado. Quando eu acendo a luz, eu vejo a mesa, fogão, geladeira, armário, as cadeiras, forno, sofá, tudo no lugar, mas tudo empoeirado, sem utilidade. Não tem finalidade quando tem sujeira. Panela não funciona, ar-condicionado não funciona, geladeira não funciona, porque está tudo. A 10ª me fez esquecer da minha casa, que é o lugar mais importante. Então o acender eu sei a potência do lugar. Quando eu acendo a lamparina, eu vejo, nessa casa tinha festa, nessa casa tinha família, nessa casa tinha alegria. Aí o acender a lâmpada, isso está me trazendo o resultado de novo. Nessa casa vai ter festa, nessa casa vai ter família, nessa casa vai ter confraternização, nessa casa vai ter alimento. O que eu tenho que fazer? Só passa a vassoura.
Só passa a vassoura. Só passa a vassoura. Porque o ambiente de trazer o resultado do que não presta é do dono da casa, porque lixeiro não entra na casa. O lixeiro passa na porta para tirar o lixo. Quem coloca para fora que é lixo é o dono da casa. Lixeiro não sabe o que tem que separar, mas o dono da casa é quem separa o que não presta. Eu vou de novo. É hora de você dar uma sondada no teu coração, passar a vassoura do Espírito e arrancar tudo que não presta daí. Coloca num saco de lixo que o lixeiro passa para levar embora. Se coloque em pé. Vamos cear. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, se é deitado ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal se essa é grandiosa. Até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Canta isso. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes
que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, ou algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Pastor Bruno vai estar orando. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos à mesa. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. O Senhor não merecia a coroa, mas mesmo assim suportou. O Senhor não merecia a cruz, mas mesmo assim carregou para perdoar os nossos pecados. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esta mesa, e os teus filhos, ao participar